Seja bem-vinda ao segundo episódio do Pode Crer. Aqui é um canal onde você vai ter acesso a conteúdo para uma vida mais leve, equilibrada e com propósito. O tema de hoje é um tema muito especial na minha vida, que é como se reencontrar através da espiritualidade. E para isso eu trouxe duas convidadas, que são minhas parceiras do Pilar Espiritualidade no CREE, que são muito especiais na minha vida, Daiane Simões e Rafael Catá. Sejam bem-vindas, meninas. E eu queria começar vocês se apresentando. Obrigada, Lu. É um prazer enorme estar aqui. É uma alegria que dá para ver pelo olhar, né? Os nossos olhos, né? A janela da alma. Então, assim, dá para ver no olhar. Acho que é a alegria da gente estar aqui. É, Então, meu nome é Rafaele e eu sou mãe de de três crianças aqui, um anjinho que tá lá no céu. Esposa já há 10 anos, eu sei que não parece, porém, né, a Não gente. parece. É Botox, tá em dia, cala a boca. Segredo. E, além de ser amiga, filha, né? E eu tento realmente viver tudo isso com essa espiritualidade viva, né? Através também da religião, que eu tenho a honra de fazer parte da Igreja Católica, que é uma igreja linda, uma igreja viva. E através disso tudo onde eu consigo realmente viver a minha vida com os propósitos de Deus. Agora a vez de Dai. Primeiramente, estou muito feliz, bom, pelo convite, né? Como eu falo muito nos meus projetos, eu estou da INE, né? Estou de passagem aqui nesse mundo gigante. Sou casada há 15 anos com um marido abençoado, posso dizer, muito, muito abençoado em relação a isso. Tenho dois filhos lindos, dois meninos, um de 7 anos e um de 14, o Ricardo e o Juan. Sou na área comercial, né? Eu trabalho como representante comercial na área de materiais de construção há mais de 14 anos. E como propósito, e espero que seja por muito tempo, sou fundadora do projeto Desperta Mulher, onde eu busco, com a minha conexão com a minha espiritualidade, conectar outras mulheres a esse propósito individual de cada uma. Sim, E é isso. E gratidão, de verdade, por iniciar, né, sim. esse trabalho e multiplicar, né, o nosso conhecimento, que é tão pequeno diante a tanto, Sim. e para chegar até essas mulheres. Sim. Na verdade é uma união, né? Porque eu creio isso. É uma parceria que a gente vai unindo os conhecimentos e experiências para que a gente consiga ajudar essas mulheres a desenvolver os 4 pilares: espiritualidade, saúde, família e trabalho. E quando eu comecei a se despertar espiritual, a primeira pergunta que as pessoas me faziam é: qual a tua religião? Qual a tua religião? Não, mas não é sobre religião, é sobre espiritualidade. E aí, diante de tantas dúvidas sobre essa questão, a gente vai começar falando sobre isso, Lely. Tu poderia explanar melhor qual a diferença entre espiritualidade e religião? Eu entendo que a gente vive, né, num mundo como as pessoas também perguntam para tudo, nossa, mas qual é a tua religião? De repente, às vezes, querendo colocar títulos, né? Exato, as pessoas querem rotular tudo, né? Então você está começando a despertar, as pessoas já querem, tá, mas qual a igreja? O que é que te fez levar como se fosse uma Isso, pessoa, um pastor, um padre? isso. Quando na verdade o Vê, despertar vem de Deus. isso, Ele que está guiando a gente, né? isso. E assim, é importante, ao longo da caminhada, a gente tomar uma decisão e se aprofundar, porque muitas vezes, quando a gente acredita em tudo, a gente não se aprofunda em algo que faz a gente evoluir, ter a ascese espiritual, né? Como os primeiros padres acreditavam, essa evolução realmente, esse crescimento. E aí, a espiritualidade, a gente pode entender como algo realmente, uma conexão sua com Deus. Só que não é em busca, essa intimidade, ela é colocada a serviço dos outros, a serviço, né, da comunidade. E é possível existir a espiritualidade sem a religião, mas eu queria trazer um pouquinho como é que
essa religião também pode trazer a gente para essa espiritualidade mais viva, que foi um pouquinho o que aconteceu comigo. Quando eu tive, foi logo o primeiro filho, que eu não digo que eu perdi, eu devolvi ele a Deus, porque a gente só perde o que a gente tem. E nós não somos donos nem da nossa vida, nem das pessoas. Nos conduz a guiar aquele presente divino, né? Que é o filho. Mas a gente sabe que é por um tempo. Perfeito. E aí esse tempo foi um pouco mais curto do que eu esperava, sabe? Foram 3 meses só. E aí eu realmente fiquei muito mal. Eu realmente questionei a Deus, não me orgulho de ter feito isso, porque hoje eu entendo quem sou eu para questionar a Deus, sabe? Ele tem um propósito. No momento da vida, a gente questiona. Chega um momento que você vai questionar Deus, né? Que a gente não entende. Se Deus é tão bom, por quê? Ele permite isso comigo, logo eu, você que eu acompanho há muito tempo, que é muito da igreja desde os 14 anos. Então, você fica questionando Deus em algum momento da sua vida, né? Que isso faz a gente crescer, espiritualmente. Mas eu acho que hoje eu entendo, e claro que a gente aprende através da aprovação, né? O ouro é provado através do fogo, essa aprovação. Eu entendo que, veja, como é bonito a gente ter a fé tão grande como a de Jó, de dizer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque a gente louvar, até no sofrimento, é uma forma de antecipar graças na nossa vida. Exato. É uma forma da gente realmente tomar posse das graças que Deus tem. Porque não tem um mal tão grande que Deus não tire um bem maior, sabe? Então, e Deus tinha ali, eu não enxergava naquele momento, mas Deus tinha um bem maior, sabe? Deus tinha um propósito. E como foi lindo para o meu casamento, para a minha vida interior de fé. Só que eu não estava assim, a minha Te fortaleceu, né? eu estava sem a minha espiritualidade naquele momento, sabe? Então, eu decidi ir à igreja, mesmo quando não tivesse horário de missa, mas conversar com Jesus ali no Santíssimo Sacramento, visitar Jesus ali naquele Santíssimo Sacramento. E aí, ali foi a virada de chave. Naquele momento, a decisão, e fé é uma decisão, Sim. a religião foi regando a minha espiritualidade que estava, sabe, morrendo, né? Mas, como diz a passagem, que o grão de trigo, ele precisa morrer para germinar, para dar frutos. Foi o que aconteceu comigo naquele momento, sabe? Então, acho que só assim, para fechar, né? A espiritualidade, ela não é uma prática religiosa, mas as práticas religiosas, elas existem também para alimentar, Potencializar a tua espiritualidade, né? E dentro disso, você vai se encontrando e, né, eu chamo que o universo traz isso pra gente, que nada mais é Deus guiando todos os movimentos. Ele traz a gente a se colocar nesse caminho, né? Então, o que é um caminho para ela é um caminho diferente para mim, é um caminho diferente para a Luana, mas no final a gente vai encontrar a espiritualidade da mesma forma. Exato. Né? Mas aí, uma coisa só que a gente frisar para essa espiritualidade ser fecunda é que que Deus não está em nós, nessa conexão para fazer a nossa vontade. Exato. Isso. A espiritualidade, né, e essa conexão com Deus, a conexão do nosso íntimo com Deus, ela existe, e tem uma passagem que diz isso em João, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, em João 5. Isso. Então, Senhor, eu não estou aqui para que seja feita a minha vontade. Eu estou aqui, Senhor, para que Tu conduza a minha vida de modo que seja feita a Tua vontade, porque eu sei que o meu entendimento ele é limitado, mas o Teu entendimento supera tudo, né? Ele vê além, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, quem sou eu para querer sobrepor as minhas vontades, os meus desejos, né? As vaidades. E aí, quando a gente vai morrendo para isso e vai se autoconhecendo e vai dizendo, Senhor, eu só tenho isso. Eu tenho um monte de coisa ruim, eu tenho essa vaidade, eu tenho esse ciúme, eu tenho isso. É quando você vai, como eu disse, né, do grão, vai morrendo e dá muito mais fruto. E a árvore cresce, é uma das maiores do jardim, né? Exato.
é quando a gente está aberto, que eu até trouxe muito isso para as meninas do meu projeto, é quando a gente está aberto a semear, né? É a gente receber tudo isso que a gente busca através dele, mas a gente plantar e começar a semear, não ficar para nós. Né? É isso que Luana está fazendo, é isso que você faz nos seus encontros com as mulheres, é isso que eu faço nos meus encontros, é multiplicar todo esse conhecimento e entender que não é no nosso tempo, né? Eu digo muito que o passado já foi, o futuro a gente não tem controle, a gente não sabe, e o que a gente tem que estar vivendo hoje é o presente, né? É o aqui e o agora. E esse presente, ele é guiado por uma única pessoa, né? Que é o nosso Deus. Exato. Então, quando a gente solta isso, a gente começa a se conectar com ele, né? E ele ir conduzindo. E eu digo que é soltar o controle, É. né? E esse aqui agora é preciso silenciar, né? Que é uma dificuldade muito grande. Inclusive, a minha dificuldade no início era meditar. Porque quando você vai para o desperta, é um momento para você meditar, silenciar, se encontrar, mas eu não conseguia. Porque a gente vive num mundo tão caótico, tanto barulho de carro, de tudo, que você não consegue. Hoje em dia, muita gente não consegue meditar. Né? Acho que é uma coisa lá do Oriente, mas não tem noção do benefício desse meditar, da yoga. Né? Hoje a neurociência está aí para explicar, né? A medicina está aí que um minuto de meditação, né? Muitas vezes não precisa você estar parada, sentada em mantra para meditar. Você só colocar os pés no chão, colocar a mão no peito, sentir a respiração, né? Parar de estar com aquela mente agitada, isso é um meditar. Exato. Né? Que é o que todo mundo precisa todos os dias, né? Então a gente só vai conseguir ouvir essas respostas, né? Que Deus nos traz através da nossa busca constante, né? Seja na igreja, seja na nossa casa, porque a nossa casa é o nosso principal templo, né? Então, antes mesmo da gente plantar isso lá fora, a gente tem que plantar dentro do nosso templo, que é a nossa casa. A gente precisa estar nesse momento presente. E esse momento presente, ele só acontece quando a gente desacelera, quando a gente solta o pensamento, porque a cabeça, né, o cérebro está ali 24 horas trabalhando sem parar, é a função dele. Mas e o coração? Para ouvir esse coração, né? A gente precisa realmente ouvir, porque os sinais vão chegando. E as pessoas pensam que tem que estar em outro lugar na sua casa. Isso. Uma mudança que eu fiz na minha vida, quando eu comecei essa minha caminhada, foi acordar um pouco mais cedo. Porque eu sou péssima em acordar cedo. Mas eu já acordava, minhas filhas também herdaram isso de mim. Então, acordava já todo mundo estressado, todo mundo tem, bora, todo mundo na correria. E aí eu acordei agora 20 minutos antes da minha vida, para respirar, meditar, tomar meu café na paz, porque isso já vai alimentando a tranquilidade dentro de mim para eu passar para minhas filhas. A gente que conduz, né, a nossa casa. A mulher tem esse papel muito forte na casa. Quando está estressado, todo mundo fica estressado. Deixar tranquilo. Então, eu vi que a mudança ia começar em mim, né? Então, se eu quero que minhas filhas fiquem tranquilas, como é que eu vou pedir isso para elas? Se eu estou nervosa, eu já acordo estressada, teria que acordar cedo. Vocês já perceberam que quando a gente inicia o dia, já acorda, põe os pés no chão e já começa, e o menino acorda e liga o despertador. Se vocês perceberem como é o dia, quando você se acorda assim, se torna todo agitado. Todo agitado. Mas quando você acorda e antes de colocar o pé no chão, abre os olhos, agradece, respira profundo, né? Entrega teu dia a Ele, né, Senhor, que o meu dia seja feita a tua vontade e não a minha, né? E você põe os pés no chão, é uma sensação que você vai flutuar durante o dia. Exato. Claro que a vida não é linear, ela vai vir, né, com as curvas, os altos e baixos, vai vir, porque quando você está alinhado, vem metralhadora de tudo que é lado, né? Exato. Tentando desalinhar, como eu falo, meus chakras. E aí vai fazer com que você desalinhe. Mas se você tiver presença, né, minha terapeuta fala muito isso, a Amelinha Rocha, ela é o tempo todo, Dai, quando a gente está na total presença, não tem nada que nos tire. A gente vai e a gente conhece tão bem que a gente chega um momento que a gente para. Lá na minha empresa, eu sempre falo, quando eu vejo uma pessoa muito estressada, eu olho,
A gente trabalha perto do mar, eu vou lá ver o mar, respirar. E depois volta. E depois volta. E tem uma funcionária que ela é super. Já quero ver o mar agora, eu vá. Vai ver o mar e ela volta bem tranquila, porque é o momento que você tem que se conhecer para se desacelerar. Você tem que aplicar isso no dia a dia. As pessoas pensam que é meditar, vou meditar, ir para yoga, vou meditar. Não. Você tem que ver no seu dia a dia um momento, se conhecer a ponto de. Agora é o momento de parar. E ir tomar um café, ir no banheiro, respirar, ir para um lugar, respirar. Uma caminhada. Uma leitura, né? O momento, né, que você tem de fazer a sua comunhão ali. Então, qualquer momento, que seja entre 5 a 10 minutinhos, 5 minutinhos. Exato. Eita, eu só consigo acordar, abrir o olho e respirar. Então, tudo bem. Então, se é isso que tu consegue, então, acorda, respira. Agora, Eu sou respira essa pessoa. e tá tudo bem. Eu sou essa pessoa que eu só consigo, às vezes, porque eu só consigo, às vezes, porém, quando eu levanto e coloco antes de levantar da cama, e aí foi uma prática que eu fui introduzindo, porque a gente tem que começar pequeno. Isso, Não adianta, é igual a skincare, eu quero fazer um skincare. Aí você bota 7, não vai fazer. Não vai. Se você for, que dói, né? Que doido. Então, assim, quando eu sento, eu faço o sinal da cruz, agradeço por mais um dia de vida e entrego ele. É essa a minha brevíssima oração, sabe? De todos os dias. Depois, em outro momento, eu leio a liturgia diária, né? Que a igreja propõe. Mas assim, sabe por quê? Vou lhe dizer, sabe por que é tão difícil da gente silenciar e meditar? Não é pelo tempo, porque o que a gente realmente quer na vida, a gente dá um jeito. É porque muitas vezes a gente tem medo Do que vai encontrar dentro de si, sabe? E assim, a quaresma desse ano, que Frei Gilson trouxe, ele trouxe exatamente um livro chamado O Poder do Silêncio, do Venerável Fulton Sheen. E eu me arrepio toda porque foi muito forte para mim esses momentos de falar sobre o silêncio, porque eu muitas vezes colocava a culpa nas crianças, do barulho das crianças, do barulho do dia a dia, em não conseguir silenciar. E isso era, na verdade, era uma fuga, porque eu não queria, de repente, me encontrar. Então eu preciso, realmente, nessa troca com Deus, eu preciso me rasgar e mostrar a ele verdadeiramente o que é que ele vai encontrar aqui, que muitas vezes vai ser uma casa bagunçada, muitas vezes vai ser uma casa cheia de mofo, poeira, mas é o que eu tenho naquele momento. E assim, olha, Jesus é o melhor faxineiro que existe, porque ele não cobra nada, entendeu? E mais, ele, se você pedir, se você abrir a porta, ele não nega nunca, não vai se negar nunca de entrar, sabe? Então, assim, é isso, arrume um tempinho, entendeu? Na sua vida, porque Deus quer entrar aí, quer fazer essa limpeza espiritual realmente, mas ele é muito educado, então ele precisa que a gente abra as portas e convide ele para entrar. Só vai entrar se a porta estiver aberta, né? Ele já entra essa porta. Isso. E complementando, né, naquilo que eu também acredito e pratico, Lu, e já em muitas leituras que já fiz, o universo ele não entende, né? O universo ele não entende o que é não e o que é sim. Então, aquilo que tu manifesta, seja em sentimento, palavras ou em ação, tu vai receber de volta. Então, se tu abre tua vida, né, aquele momento para se conectar com a tua essência, com a tua verdade, o universo vai te mandar isso, né? E esse silenciar, né, é o que muito acontece, que as pessoas têm medo de silenciar. Tem muitas mulheres que têm medo de vir para o projeto, né? Porque não, porque eu vou ter que meditar, porque eu vou ter que estar numa roda de mulheres, vou ter que falar um pouco de mim, e isso me dói, eu não quero falar da minha mãe. Então, assim, o momento né? O momento de acessar, né, essas dores, ninguém quer. Mas como tu vai, né, transcender, como tu vai trilhar esse caminho com mais leveza se tu não acessar? Porque Deus quer trabalhar em você. Deus nos colocou aqui para a gente ser feliz, para a gente ser próspero, para a gente multiplicar amor, multiplicar o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia muito boa, né? Sabe a gente mexer com ele, mas como ele vai te dar tudo isso se tu não quer acessar uma dor? Porque de uma forma ou de outra tem que acessar. Você acessou. Sim. Doeu. E foi muito difícil. Foi muito difícil, muitos processos, família, trabalho, religião, crenças. Isso. Mas você vê o quanto que trabalhar nisso fez hoje chegar onde você está chegando. Exato.
né? É muito fácil a gente querer chegar lá naquele lugar lindo, mas não querer passar pelo processo, Exato. né? E muita gente quer chegar na solução sem passar por Isso. Eu dei exemplo, você estava no encontro, né, recentemente, eu dei isso como um exemplo, eu acho que é um dos melhores, é a cebola, né? A cebola tem aquelas cebolas que brilham, que tá ali linda, né? Você tira aquela primeira capa ali, ela tá ali brilhosa, né? A gente tá aqui maquiada, linda, arrumada, uma família espetacular, o vizinho do outro sempre é mais velho, né? Mas aí, quando a gente vai nesses encontros, nesses movimentos de acessar o nosso processo, né? Nossas crenças, lá na festa vai falar mais um pouco, que a gente vai descascando essa cebola, tem alguma surpresinha ali dentro, né? Muitas vezes a gente que é dona de casa, acho que alguém já descascou cebola aqui alguma vez. Tem aquela cebola que é bem linda, mas dentro ela tá com aquele miolinho roxinho, querendo ficar podre, né? Se apodrecer. Então, somos nós, né? Tudo lindo por fora, mas o núcleozinho tá precisando ser mexido, tá precisando ser trabalhado, porque se a gente não mexer naquele núcleozinho daquela cebolinha, ela vai começar a apodrecer todo o resto, né? E tirar essas camadas não é fácil, né? O processo, ele vai muito além do que a gente imagina, mas se a gente não tira, a gente apodrece. Exato. E isso a gente apodrece na saúde, muitas vezes, né? Porque vem as doenças, num relacionamento que não dá certo, nas amizades que a gente tenta, e Deus tá ali te dizendo, não é esse o caminho, e tu insiste. Exato. E às vezes fica questionando Deus. Questionando. O que está acontecendo? Mas é você que está se abrindo. Então, quando né? você se abre para receber, tudo vai criando seus direcionamentos. Amizades que não te encaixam mais vão fluindo, Exato. né? Relacionamentos. Porque você muda muitas o devido vezes, da pessoa. né? Você começa esse processo. Até uma amiga minha fez, mas Lu, tu tá mudando muito, eu tenho medo dessa mudança, eu quero continuar sendo eu tenho medo dessa mudança. Então, essa mudança é para você crescer, para melhorar, então tudo que vem para melhorar, a gente tem que estar aberto, né? E essa é a Luana, né? A outra é a minha essência. É a sua essência. Eu sou Daiane, eu estou Daiane, porque antes me colocavam muitas capas, né? Quem me conhece, né, há 10, 15 anos atrás, meu marido esse dia fez, amor, eu tô impressionado quanto tu amadureceu, quanto conhecimento, quanta vontade de querer aprender, né? Entrando agora na psicologia, tá vindo muita coisa que tá me mostrando isso. Cara, colocaram tantas capas em mim, né? Colocaram tanto que eu não podia, que eu não conseguia, E às vezes né? que colocam você mesmo Você quer permite. essa perfeição. Agora sim, só corrigindo. As pessoas não colocam em você, tá? Só corrigindo aqui. Você permite que ela coloque. Exato. Você quer estar tão... Na verdade, é quase isso. Você quer viver com essas aparências. Isso. Exato. É uma escolha. É uma escolha nossa, né? Medo do julgamento, né? Isso. E aí você vai aceitando, né? Você vai aceitando. Para eu poder ser amiga, eu preciso vestir aqui. Para eu poder começar a sair com o ano, eu preciso ser assim. E você vai tentando se mostrando para o que as pessoas não é seu, né? E aí você deixa de ser você. Quando Daiane voltou de Belo Horizonte, há 5 anos atrás, eu comecei a me mostrar. Chega num momento da vida, né, que... No meu caso, estou completando hoje 40 anos. Chega nesse momento da vida que você começa a repetir. Epa, peraí, isso sou eu? Isso me pertence? Não. E aí você tem que soltar. Você solta. Porque Mas aí, só entra se você soltar. dependendo da gravidade, do quanto você já colocou na sua mente, só com profissionais. E aí precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Porque chega um momento que você criou tantos raízes ali. E eu sou assim. Que só através de uma terapia, mentoria... Você buscou. Onde eu busquei. Terapia, né? Mentoria. Lembro muito, assim, forte, que quando você buscou acessar esse momento, você disse, né, a gente teve uma conversa, e você falou, Dai, eu tô me sentindo perdida. Né? Eu tô me sentindo perdida, eu preciso me encontrar, eu preciso encontrar a minha espiritualidade, eu preciso me conectar com Deus novamente, eu preciso me conectar com a minha essência. Eu não tô sendo a Luana. Então, assim, você começou o despertar espiritual. Isso. Né? E esse despertar espiritual, ele não para. Ele não para, porque quanto mais você acessa, mais o universo manda, mais Deus manda. E ele vai te dizendo, você está capacitada, você está preparada. E aí ele vai te mandando, através de pessoas, de lugares, né, de movimentos, de música, de cores.
aí entra muito forte, eu acho, a comunidade, a religião, sabe? Sim. Porque eu também vivi um pouquinho dessa experiência, né, desse despertar. Hoje em dia, eu e meu marido, a gente faz parte de uma comunidade, né, chama as Equipes de Nossa Senhora, e são vários casais que se encontram ali naquele momento, e engraçado que na última reunião foi assim, você tinha que dizer uma qualidade do cônjuge e um defeito seu. Veja como é bonito isso, porque você não aponta Você só o dedo para o outro, né? Você defeito do outro, você tem amor, agora e você? Aí você tem que pensar. Exato, e o bonito de lá é ver isso, que não são famílias perfeitas, não são casais perfeitos, não são esposas perfeitas e maridos perfeitos, né? Então, essas máscaras, muitas vezes, que a gente coloca, né, e que a gente precisa realmente se desprender dessa imagem de perfeição. Eu coloco isso lá no meu Instagram, eu coloco assim, que somos muito perfeitos, só precisamos melhorar. Porque é isso, essa ideia de perfeição não existe. O perfeito é Deus, né? E é tanto que tem, quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Mas quem vem em nós é o perfeito, porque nós somos imperfeitos. E é Ele que vai realmente nos moldando com a graça dele, pela graça dele, sem mérito nenhum, nossa Só se abrir para receber. Já que você falou agora desses encontros da comunidade, me fala um pouco do teu projeto, que é um projeto de livro, de encontro, né, de livros. Fala aí um pouco. Isso. Então, o Clube do Livro Elas por Ele surgiu assim com um propósito de trazer essas mulheres imperfeitas para a gente se conectar com Deus e buscar justamente nele a perfeição que a gente procura para os nossos dias, para o ordinário da nossa vida, sabe? E a gente vai poder experimentar trocas, essas trocas que a gente está tendo aqui, e com um propósito maior. Então, eu acho que é essa a diferença. A gente vê tantos clubes do livro, né, existindo já e são extremamente válidos, mas eu queria trazer realmente uma ideia diferente realmente de acolhimento, sabe? Sim. E de crescimento espiritual também, de uma troca. Eu não vou estar comandando nada, Sim. né? Quem vai comandar tudo vai ser Deus, através do seu Espírito Santo e da abertura do coração de cada uma, sabe? Então, assim, eu queria que vocês dessem depois uma olhada lá no meu Instagram. E quem quiser pode entrar em contato comigo, mandar um direct, uma mensagem. E aí a gente pode conversar mais. Tá surgindo muito agora, então eu realmente quero convidar as mulheres a fazerem parte disso. E a gente vai colocar principalmente obras de santos, obras católicas, obras de Scott Hahn também, que se converteu ao catolicismo. E eu vejo muito nas redes sociais as pessoas com essa sede, sabe? Com essa sede de conhecer mais a Deus, de Sim. não ficar ali no raso. E as igrejas vêm crescendo cada vez mais, né? Agora, esse projeto é só para católicas, é para outras religiões? Como é que funciona isso? Então, quem se sentir chamado, Jesus, ele nunca excluiu ninguém do seu convívio. Então, quem se sentir chamado, se você se sentiu chamada a participar e acha que tem realmente esse chamado de Deus, porque tudo na nossa vida, se a gente colocar primeiro Deus como o nosso guia, assim, então ele vai encaminhando realmente os nossos passos. Então, nós, né, nós estaremos lá de braços abertos, mas sabendo que o que vai ser estudado, sim, é a vida de santas, vida de santos, Sim. né? A Bíblia também, a gente vai levar a Bíblia para esses encontros, Sim. sabe? Então, eu acho que Deus nos acolhe, e Ele nos acolhe como somos, né? Ele disse, né? Eu vim para os doentes. Eu sou a maior doente que existe. Eu preciso ser curada diariamente, sabe? E
É nele que está essa cura. Sim. E juntas, né, a gente pode realmente, eu acho que juntas a gente tem uma força maior de cura, realmente. Sim. Porque uma consegue ver na outra uma semelhança. E isso a gente não se sente só. Porque às vezes a gente se sente só nesse mundo. Ah, porque isso só acontece lá em casa. Comigo. Porque eu sou essa mãe, É. sabe, E se assim. culpa por isso e vai entrando numa noia e vai cada vez afundando, né? Isso. É quando você vê outras mulheres, que é a mesma coisa que impulsiona o Desperta a Mulher. É uma roda de mulheres, né? Que uma vai se apoiando na outra, vai vindo, vai dando as mãos. Porque a caminhada espiritual, o nome já diz, é uma caminhada, né? Você tem que dar o primeiro passo e vai dando integral. Eu falo que é uma escadinha, né? Tem pessoas que estão mais avançadas, tem outras que estão menos. E as que estão mais avançadas, elas têm que dar a mão para puxar. Demonstrar, a gente não sabe nem como era o meu caso, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de falar do meu despertar, eu queria que Dai explicasse um pouco como é que funciona o Desperta da Mulher. É compartilhar, né, Lu? Eu digo que as minhas meninas, que eu falo, né, minhas deusas lindas, um beijo para todas. Eu falo que nós somos uma egrégora, né? Como existe em vários movimentos hoje. E quando a gente está nessa egrégora, quando a gente está em círculo de mulheres, né? Quando a gente está conectada com o nosso feminino, principalmente com o nosso feminino sagrado, a força do feminino, né? O feminino, ele é que trabalha todos os dias, junto com ele, né? Através do que ele manda pra gente. Então, o que é o Desperta hoje? O Desperta Mulher iniciou em busca do meu propósito, né? Senão, o que é que eu posso fazer? Qual movimento eu posso criar para que eu continue conectadas com essas mulheres, né? Eu recebi tanto, né? Porque eu passei um tempo morando em Belo Horizonte, para algumas meninas que já estão me acompanhando, conhecem um pouco da minha história. E lá em Belo Horizonte, eu fui presenteada em uma egrégora de mulheres, assim, de muita conexão com a espiritualidade, né? A minha guiança Angélica Diniz foi que me colocou nesse caminho de receber essa troca. E quando eu vim para Recife, durante 4 anos, só recebendo, eu disse, espera aí, eu recebi tanto, Que eu recebi preciso tanto doar agora. amor, era o tempo todo dizendo, dai você é amor, dai você é isso, dai. Eu não posso ficar com isso só para mim, né? Eu preciso passar isso para as pessoas, caso elas acreditem ou não. E aí eu chamei minha professora de yoga, a Isabela, e chamei a Amélia, minha terapeuta, que eu disse, meu Deus, será que minha terapeuta vai querer começar isso comigo? Vamos ver, né? E aí foi quando eu dei o primeiro passo. Juntei essas meninas no intuito, né, da gente estar ali, naquela troca gostosa de conversa, um mantra, uma oração. E até de resgatar essa força feminina, essa força verdade? feminina. Porque hoje a mulher brigou tanto para se igualar ao homem que está perdendo a nossa força feminina e buscando muita força masculina. Isso, porque a gente tem os dois lados, né? A gente tem o lado feminino e o lado masculino. Então, muitas vezes eu sou muito masculina. Eu tenho muito aquela força de fazer, criar, de agir. Eu tô em movimento o tempo todo. E eu esqueço que eu tenho, que nós somos meio a meio. Isso. Né? Então, esse lado feminino, eu preciso estar alinhado com o meu masculino. Também não posso excluir ele. Né? Ele é muito forte, porque ele é quem dá a força, quem impulsiona. Então, esse meu lado feminino fez, não, peraí, vamos juntar isso e com essa troca, né? Sem a gente selecionar nenhuma crença, né? A gente acolheu. E foi o primeiro encontro onde a gente trouxe yoga, trouxe o reiki, né, através da Amélia, que faz a terapia. A gente trouxe a roda terapêutica, que não é terapia, mas é terapêutico, porque a gente acaba conversando um pouco, e às vezes a minha dor não é a tua dor, e a tua dor é a dor de Lu, e Lu faz cara, eu acho que não tem um problema não, peraí, vou ficar quietinha aqui, porque eu venho com tanta coisa que eu acho que eu não tenho. Então, isso foi um domingo no mês, né, o projeto acontece, de 8 a meio-dia, né, a gente escolhe um lugar acolhedor, e esse lugar acolhedor, onde eu me conecto muito, é na natureza, né, eu falo que Deus, eu sinto a presença, né, do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de todos os seres de luz, de todas as minhas guianças, quando eu estou conectada com tudo aquilo que foi Ele que criou, que não tem a mão do homem, né, eu digo homem, assim, no contexto de produzir, né, então eu estou ali conectada com a água, com o fogo, com o ar, com a natureza, né, e quando eu estou conectada naquela energia, só eu e Ele,
E aí eu levei esse projeto para a natureza. E lá as meninas estão proibidas de telefone. Sim. No O negócio que momento. ela faz é isso. Eu pega o recolho telefone. tudo, recolho os telefones, depois elas me agradecem. É verdade. Recolho o relógio, porque o que é que eu quero com esse momento, né? Que elas vivam aqui e agora, o presente. E que nada que elas deixaram em casa, marido, casa, preocupações, vai ficar lá, vai estar lá. Quando ela voltar, vai estar lá. Ela precisa estar bem para poder dar conta. Sim. Então, o Desperta foi nesse intuito de te ajudar a tomar conta daquilo que tu ama tanto, que é tua família, que é teu trabalho, que é teu dia a dia, né? Tu ficar alinhada, principalmente com a tua verdade, Sim. né? E você, né, conseguiu alinhar isso, né, também através do Desperta, porque não é separando, né, nenhum movimento. Eu digo que todos os movimentos é em busca de algo igual, o nosso autoconhecimento. E é importante você, nessa busca, ir conhecer. Eu sempre falo para todo mundo, conheça de Dai, conheça de Rafa. Isso. Vai conhecendo outros projetos, porque alguns você vai se identificar, outros não, mas todos têm o mesmo objetivo. Então, nessa minha busca de conhecer mais espiritualidade, foi quando a gente se conectou, né? E aí eu vou contar, posso já contar daí um pouco dessa engraçado de como começou, né? Porque até final de 2023, a minha espiritualidade era zero. Eu sempre falo que era zero. Meu pilar espiritualidade não existia na minha vida. Eu não ia para a igreja, eu não rezava, eu não orava, não lia a Bíblia. Porque eu tive uma infância católica até os 12 anos, eu ia muito para a igreja, então, na minha cabeça, né, na minha imaturidade, eu achava que tudo aquilo que eu já aprendi era mais importante aplicar, você aplicar os mandamentos no dia a dia, do que você estar buscando tanta informação, porque eu tinha tanta informação no começo, né, da minha vida. Que você foi conduzida, né? A forma que eu fui conduzida. As histórias que foram passadas e você foi conduzindo. E não deixou que a sua conexão florescesse, né? E o meu marido teve a mesma experiência. Ele também foi para a igreja, os pais são muito católicos, levavam para a igreja até os 12 anos. Com 12 anos ele não caiu mais porque a gente não se conectava com a igreja católica da forma que era colocado lá, né? Para criança não é. Tem igrejas que para criança não é muito atrativo. Hoje em dia, graças a Deus, mudou. Isso vem melhorando. E sabe o que é também? Todos os tempos. Deus tem o tempo dele para agir na nossa vida, para cada pessoa. Ele tem o tempo certo, que para você pode ter demorado, mas que é o tempo de Deus que Deus tinha para você. Os planos de Deus na minha vida. Os planos de Deus que Ele tinha para te tocar naquele momento, com aquilo tudo que tu tinha vivido. Porque se fosse em outro momento, talvez não fosse tão forte, tão profundo. E aí, em dezembro de 2023, eu tenho um tio que ele foi preso injustamente. Ele era inocente e foi preso injustamente. E minhas primas, minha mãe, ele é irmão da minha mãe, já tinham falado com todo mundo, todos os juízes, promotores do caso. E para que ele já estava doente, né? Então ele precisava ir para casa se cuidar, porque ele era inocente, não teve 22 anos esperando julgamento que não houve. E quando já tinham feito tudo, já estava todo mundo desesperado, fizeram, Luan, vamos fazer um Instagram, vamos falar para as pessoas, porque agora só a população se unindo com a gente que a gente vai conseguir salvar ele. A partir do momento que eu disse sim, que foi em dezembro de 2003, começou as coincidências. Tudo que era no Instagram é @Alfim da Justiça. Toda a história está lá. Começou as coincidências. Só que, como eu não vivia isso, né? Eu achava que essa espiritualidade, essas coincidências, estava vindo por causa do meu tio e da minha prima. Eles são muito ligados à espiritualidade. Não, isso é por causa deles. Mas tudo que tá lá no Instagram foi acontecendo, minha prima, tu tá vendo? Eu tô. É por causa de vocês. É por causa de vocês. E um mês depois, infelizmente, quando a gente lançou o Instagram, porque quando eu disse sim, a gente teve que gravamos 17 depoimentos, tive que estudar o processo, tive que ir atrás das matérias, estudei um mês para lançar esse Instagram. Quando a gente lançou o Instagram, dia 24 de janeiro de 2024, meu tio morreu dois dias depois. E quando ele morreu, ficou no ar. E agora a gente vai fazer o quê? Todo esse material caiu aqui no meu colo. O que é que eu vou fazer com isso? E aí eu senti no coração, aí foi quando começou a escutar na minha vida que eu tenho que continuar. Porque essa história do meu tio, ele vai ajudar muitos presos que estão inocentes, que no Brasil é em torno de 30% dos presos ainda não tiveram julgamento. E eu senti que tem que continuar. Então eu passei o ano inteiro postando nesse Instagram
Só que quando ele morreu, ficou Luana e Cássia, minha prima, lá. E eu à frente. E as coincidências continuando. E eu, Deus, o que é isso? O que é que Deus está querendo falar com você? Será que é Deus? Primeira pergunta, né? Será que é Deus? O que é que ele quer falar comigo? Porque quando você está começando nessa caminhada, você não entende. É muito confuso. É muito confuso. Vem os sinais, mas a interpretação é a gente que tem esses sinais. E muitas vezes a gente interpreta errado. E aí vinha cada vez mais forte. E eu, meu Deus, que é isso? E as pessoas vão, tu tá vendo coisa? Não tem. Tu tá vendo demais. Tu tá vendo demais. E eu, não, mas eu sinto. Tem algo acontecendo comigo. Eu não sabia. E até que eu tava um dia nesse espaço de shake para emagrecer. E sentou uma moça do meu lado, que eu nunca vi, e me chamou para ir para a igreja. Eu comecei cada vez mais a buscar. Aí sim eu senti a necessidade de buscar, né? Buscar palavra, leitura. Apareceu também esse livro para mim, que se chama Inteligência Espiritual, né? Esse livro aqui, que ele explica muito como é que funciona o cérebro da gente para acessar essa inteligência. Né? Se fala muito de inteligência emocional, inteligência social, e não fala dessa inteligência. E quando eu vi esse livro na livraria que eu estava andando, eu vi esse livro, eu vou comprar ele. E aí foi quando mudou minha chave. Porque aqui ele explica exatamente o que a gente precisa fazer para desenvolver essa inteligência e que aquelas coincidências que Dai já explicou que não é coincidência, né, Dai? Não é coincidência. É a sincronicidade. Eu chamo de deusidência. Então ele explica exatamente o que a gente precisa fazer para desenvolver. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida e cada vez mais entender esses sinais, essa sincronicidade, essas providências de Deus na minha vida e seguindo. Quando veio crer, foi outra perda muito grande na minha vida, eu comecei a sentir muito forte de ajudar. Eu estava buscando voltar para o mundo corporativo, porque eu não estava feliz no trabalho e estava fazendo uma mentoria profissional para sair daquele ambiente que eu estava, eu sempre empreender, e eu queria mudar um pouco. Mas Deus começou a mostrar para mim, não, a sua transformação foi muito grande, porque foi do zero para, como eu comecei a aplicar muito que tinha nesse livro, né, de gratidão, de perdão, que é muito difícil. Aí falar, é fácil, agora é só ouvir Deus falar e seguir. Todo mundo. É só meditar. Não. Perdoar é muito difícil. Ter compaixão, é muito ter empatia. difícil. É muito difícil, mas eu comecei a ter consciência disso e me policiar para começar a aplicar. E aí comecei a equilibrar os 4 pilares: espiritualidade, saúde, família e trabalho. E as mulheres começaram a vir. Luana, fala mais um pouco. Como é que tu tá conseguindo isso? E comecei também a fazer um planejamento de espiritualidade, de meditação, de leitura, de ir para a igreja. Aí foi quando eu comecei a ir para a igreja, porque eu entendi exatamente o que Rafa falou, que a igreja ela vem para a gente parar, para ler a Bíblia, para se conectar. Uma comunidade, né? É uma comunidade de estudo bíblico que vai fazer você colocar tudo aquilo que você está com a cabeça, né, fervendo de informações e vai te ajudar a colocar em prática. Mas não só colocada, você, como eu falei, os sinais vêm, mas até para você entender, você tem que saber a leitura, você tem que saber como ressignificar o que chega para você. Exato. Então, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra de Jesus, se você não está numa comunidade que também conhece, como é que você vai Você se desfoca para você? Um pouco perdida, né? Exato. Então, foi assim, meu despertar. E nesse meu caminho, eu e Dai treinava 1 ano juntas, só que a gente nunca tinha conversado. E aí tivemos uma conversa que aí surgiu essa parceria. Fala um pouco, Dai, dessa conversa. Né? Uma conversa que era meia hora, porque eu tinha compromisso depois, e ela durou uma manhã. E nessa conversa a gente Lu estava muito confusa, né, com todos esses processos que ela tinha passado, e eu vi que também naquele momento não ia adiantar muito eu levar muita informação do pouco do que eu tinha conhecimento desse acesso à espiritualidade, à conexão, né, o que a gente entender. E aí a gente foi conversando mais sobre, não, Lu, e o que é que tu sente? E como é que é a tua relação com teu pai? Como é que é a tua relação com tua mãe? Como é que é a tua relação com tua irmã? Né? Porque não adianta a gente só estar questionando se a gente não olhar para trás, né, para os nossos ancestrais, honrar toda a passagem que eles nos doaram, olhar para o nosso pai e nossa mãe, seja vivo, né, esteja aqui presente ou não,
e a gente não honrar. Então, assim, Lu, isso aí não é assim que acontece, não é em piscar. É muito profundo. Você precisa ter a ajuda de um profissional. Você precisa ser ajudada por um psicólogo, você precisa estar em lugares acolhedores, você precisa estar com pessoas que estão nessa busca, e você também precisa olhar para trás, porque você pode também estar carregando algo que não é seu, e você só está sendo o espelho, né? Espelhando aquilo que É porque a gente repete o ciclo ciclos, dos anos atrás e não recebe esses padrões. E também tem a questão das crenças, né? Porque a gente tá ali convivendo com aquelas 5 pessoas que tá metralhando a gente de informação, até a gente chegar na fase adulta. Então, ou a gente segue isso aqui, ou a gente para e semeia novamente. E como é que faz para romper esses padrões? Para romper esses padrões, no meu entendimento, como eu fiz para romper esses padrões, porque eu tive esse processo, né? A gente tem uma história muito parecida. Isso. E que foi isso que também fez essa conexão, e você também veio conhecer o meu projeto. Foi como eu iniciei, né? Eu iniciei através da terapia, através de uma pessoa onde eu tive uma conexão com ela, porque muitas vezes as pessoas fogem da terapia, né, do psicólogo, porque não tem conexão com a pessoa. E eu digo que você confiar, né, colocar toda a tua história, a tua vida, tu tem que ter uma conexão. Sim. Né? Então, não deu aqui, vai ali, então, essa é a base. É estar com um profissional, né? A segunda, assim, que eu digo, é estar em ambiente favorável, né? Porque o ambiente, ele faz toda a diferença, né? É plantar isso dentro da tua casa, porque, como eu falei, é o teu templo. Sim. Não adianta tu ser linda lá fora e dentro escuridão, né? Então, e aos poucos, sem cobrança, porque a cobrança faz a gente desistir. Sim. Né? A cobrança da gente mesmo, a nossa né? cobrança. E já tem a nossa cobrança, ainda tem a cobrança do outro, né? Tem a cobrança familiar. Então, saber olhar e entender os locais e as pessoas com quem a gente está passando a nossa história. Isso aos poucos, né? Vivendo aqui, vivendo hoje, vai acontecendo essas sincronicidades e Deus vai falando com você e vai te dizendo onde tu precisa estar, os movimentos que tu precisa fazer, as camadas que tu precisa tirar, as amizades que não te servem mais. Só que é impressionante, Lu, que isso aconteceu muito comigo. Eu não precisei fazer tanto movimento. Isso. Eu precisei só olhar para dentro. E confiar, né? Confiar. Parar de estar olhando o que os outros me rotularam. Exato. Né? E espera aí, essa não sou eu, essa não sou eu, essa não sou eu, essa aqui é minha mãe, essa aqui é minha avó, isso aqui foi o que botaram em mim. E quando eu fui tirando essas camadas, eu fui me reconhecendo. Mas essas decisões são muito difíceis. É muito difícil. Quando eu tive que tomar a decisão do crer, foi nesse momento. Porque às vezes a vontade de Deus é diferente do que a gente quer pra gente. E aí aconteceu comigo. Você disse, Dai, a gente precisa então juntar essa minha sede de querer entender e trabalhar isso em mim. E ajudar outras mulheres, né? Porque você tem 2 meninas que precisam muito de um suporte, mas com bastante atenção. E tem muitas mulheres também, não, peraí, então vamos pegar isso, vamos pegar essa dor, vamos pegar um pouco do meu conhecimento, vamos buscar outras pessoas que podem somar, né, a terapia, e aí eu fui lhe indicando pessoas competentes para que você tentasse uma conexão e você se conectou com uma delas, e você foi trabalhando. Isso. E esse não, peraí, a gente precisa movimentar isso aí. Algo maior, porque tem que ser algo maior. Realmente eu achava que eu ia me juntar ao projeto dela. Eu quero me juntar com o projeto. Eu achava que ia ser, deixa eu acho que ela quer ser sócia. E aí eu Roberta, né, disse, não, esse projeto é teu, vamos esse projeto, eu tô contigo. E as parcerias que vão somar, né? Ela soma com o conhecimento dela, eu somo com o meu, e vai passar muitos outros aqui, que vai somar com o que você quer, que é justamente olhar para você através do autoconhecimento para ajudar a cuidar do outro. Exato. Porque não adianta a gente querer cuidar do outro, cuidar desse mundo complexo, se a gente não olha e não se aceita. Porque a aceitação é a primeira base de tudo. Eu preciso me olhar no espelho e me aceitar. Né? A gente já fez muita prática do espelho. Sim. E é muito emocionante. E são lágrimas caindo. São meninas que não conseguem olhar no espelho. E foi através disso que a gente tá aqui. Surgiu o CREE. No CREE eu venho praticando várias vivências, buscando me conectar de várias formas.
E quando essa mentorada vier para mim, depois que a gente fizer a roda da vida, analisar onde ela está precisando estar alinhando, eu vou direcionar para várias vivências, inclusive os projetos de vocês. E como é que vocês vão tratar essa mentorada quando chegar lá? Começando com Lery. Como é que ela vai ser acolhida no seu projeto? Então, pode variar, né, do que a pessoa, do que essa mulher precisa, né? Então, vai ter o Clube do Livro, que é justamente essa vivência em grupo, né, desses livros, dessa busca realmente por essa sese, por essa espiritualidade, por essa busca desse florescimento da espiritualidade. Mas também existe na nossa igreja a Lectio Divina, que é justamente uma forma de você se aprofundar na leitura bíblica através da meditação da palavra e de como você traz aquela palavra para a sua vida, que é algo muito rico. Então, no final das contas, o que eu queria para essa mulher é o que aqui em Efésios fala, para que a gente possa se vestir da armadura de Deus para podermos resistirmos nos dias maus. E ele diz: a nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Então, o que é que a gente precisa fazer? Colocar o capacete da salvação, pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perfeito. E você, Dai, como é que seria esse acolhimento dessas mentoradas? A gente faz, né, o nosso projeto, que é um domingo no mês. A gente reserva essa manhã, né, de 4 horinhas, conectada à natureza. Muitas vezes é no banho de argila, né, numa reserva ambiental lá em Itapuama. E outras vezes eu tento estar sempre levando em lugares, né, diferentes, para que a conexão também seja diferente. Tem a Casona Estúdio. Estou buscando outros lugares, né, só que as meninas sempre quer a casona, sempre quer a reserva, porque é muita conexão, é muita energia, né? A gente faz o trabalho através do banho de pica, da argila, enfim. Então, é um domingo no mês, tá? 4 horinhas de conexão, 4 horinhas ali desligada do automático, né? E numa roda, que eu digo que não é terapia, mas é terapêutico. E convido, né, vocês a conhecerem e não se conectou, vai existir diversos projetos que vai acolher vocês, né, Rafa? Sim. E o Desperta vai ser só mais um, e eu espero que vocês se conectem com a gente. Então foi isso, meninas. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Acho que essa Também. conversa foi muito esclarecedora para todo mundo, o que é espiritualidade, né? Como é que se pode estar se conectando e a importância, porque o corpo, a gente é feito de corpo, mente e alma, né? Espírito. Isso. E a gente precisa estar alimentando. A gente se preocupa muito em alimentar nosso corpo, nossa mente, mas e nossa alma. Então já fica essa pergunta para você: como é que você está alimentando a sua alma? Espero que tenha aqui se inspirado nas nossas histórias, né? E só isso, agradecer. Queria que vocês falassem uma frase para a gente encerrar aqui e fazer esse fechamento. Dai, qual a frase que você gostaria de fechar? Veio, né, essa frase hoje que eu digo que tudo acontece quando tem que ser, e eu venho lendo Carl Jung, e ele fala, né, ouça o coração, confie e solte. E deixe o universo, deixe Deus trabalhar para você. Então, é isso que eu deixo Da mensagem. para reflexão. Rafa, Aproveitando esse desperta, nunca é tarde, eu queria trazer Efésios 5:14. É por isso que se diz: desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Porque muitas vezes a gente vive, mas a gente não está completamente vivo. Porque a gente só está completamente vivo quando a gente está ligado a Deus, porque Ele é a fonte da vida. Então, eu sei que tem muitas mulheres que estão aí nas suas casas, vivendo muitas vezes ansiosas, mais depressivas, sabe? Então, a gente está aqui para acolher vocês da melhor forma, não com nossas forças, mas sempre trazendo, principalmente, buscando o que Deus quer para a vida de vocês. a gente é apenas um instrumento. É apenas instrumentos de tudo que ele manifesta, né? Exato. E aí cada um vai se Cada um do seu conectando. jeito vai se conectando e vai
oferecendo suas mãos, as suas ajudas para essas mulheres. Isso. Então é isso que eu criei. Gratidão. Eu que agradeço, meninas. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Que sejamos multiplicadores, né, do nosso conhecimento, né, para muitas mulheres e se abram, né, se abram para receber, porque Sim. o universo é lindo, as promessas de Deus são lindas e a gente só precisa estar nessa conexão, né, para poder a gente dizer, não, eu sou merecedora, eu também quero, eu quero beber dessa fonte. Exato. E assim, se as pessoas dessem mais As as mãos, mãos, independente da unissem, comunidade, né? Porque aqui é independente. evangélica, católica, Cristã, holística. são tudo, eu tô em todos os lugares. quando a gente tem uma frase de Santa Teresinha que diz: quando eu parei, ganhei todos os bens, quando parei de procurar o amor próprio. A gente recebe. Perfeito. Né? Aí se doar. Eu digo que onde tiver Deus, onde tiver a energia do Criador, eu estou lá e estou presente, Exato. né? Não me amarro mais em nenhuma crença. Eu vivo o que eu sinto. E todos têm todos nós somos filhos de Deus. Não tem ninguém que é excluído disso, sabe? Todos nós somos filhos de Deus. Basta a gente realmente tomar posse, sabe? Tomar posse dessa condição Nós temos a herança, né? e Nós temos a querer. herança, mas para a gente ser filho, a gente precisa agir como pai. Então, essa mensagem que eu quero terminar. Se você gostou, curta, comente e compartilha. E é isso, gratidão.